Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano. Vou mandar um forte abraço para o Clécio Andrade. Ele escreveu uma mensagem aqui no canal. Muitas pessoas curtiram, deram joinha no comentário dele. E 4 pessoas responderam também ali em cima do comentário que ele fez. Tá bom? Então um forte abraço aí para o Clécio Andrade. Eu vou ler aqui o que ele escreveu. Ele escreveu assim, ó. Ainda não sou convertido, mas sou da família evangélica e acompanho outros canais que falam a palavra. Mas só aqui, com sua maneira simples e humilde de pregar a palavra, tenho finalmente conseguido aprender um pouquinho a cada dia. Muito obrigado, até amanhã. Eu fico feliz, Clécio, com esse até amanhã, porque é um compromisso de que amanhã nós vamos estar aqui. Esse canal aqui, ele não é meu não, né? Ele é nosso, né? O canal aqui é do Senhor. Eu sempre busco orientação do Senhor para saber o que devo falar. Tem uma designação e dentro daquela designação eu busco orientação do Senhor, tá bom? Então, muito obrigado pela sua mensagem, tá bom? Ao ler o seu comentário aqui, né, eu até comentei num grupo no WhatsApp ali, que falando sobre aqueles votos complicados do Supremo Tribunal Federal, né? Teve uma vez que eles votam, quando eles vão fazer votação ali, é mais de 2 horas para falar um voto. E teve um do Supremo, ele fala palavras muito difíceis. Teve um do Supremo Tribunal Federal que ele ficou mais de 2 horas para votar. E quando ele votou, nem os especialistas e nem os jornalistas sabiam qual era o voto dele, qual tinha sido a posição que ele tomou. E no outro dia ele teve que voltar e ficar ali mais de 1 hora explicando o voto dele, né? Eles usam palavra muito difícil, fica difícil da pessoa entender realmente o que eles estão falando. Então, realmente, a maneira simples, né, é a melhor de compartilhar. Eu costumo dizer que se uma pessoa consegue ensinar algo para uma criancinha, eu acho que é a maneira mais eficaz de se ensinar. Então, se uma criancinha é capaz de entender o que você está ensinando, então você está ensinando muito bem. Muito obrigado por acompanhar o conteúdo aqui, o canal, tá bom? Eu vou compartilhar aqui com a gente hoje, né? Hoje é domingo, então essa semana nós estamos falando sobre a Páscoa. Amanhã a gente começa novamente a falar sobre o Velho Testamento, tá bom? Mas essa semana estamos falando da Páscoa e hoje, domingo, então eu vou falar sobre a ressurreição. Vou falar algumas coisas aqui a respeito da ressurreição. O que é ressurreição, em primeiro lugar? A ressurreição é a união do espírito e o corpo para sempre, né? Que eles não vão se separar mais. Nós temos um corpo espiritual que habita o nosso corpo físico, tá bom? E eles estão juntos agora, mas ele é corruptível, ele vai morrer. Quando nós morremos, o corpo vai para a terra, o espírito continua a viver e vai para um lugar designado por Deus, né? Na ressurreição é o oposto da morte, né? O espírito, né? Na morte, o espírito e o corpo se separam, e na ressurreição, o espírito e o corpo eles se unem para não mais ser separados, tá bom? Então é simples de compreender. Eu gosto da escritura aqui, em Doutrina e Convênios, seção 93, versículo 33, que diz assim, ó: pois o homem é espírito, e os elementos são eternos, e o espírito e elementos, inseparavelmente ligados, recebem a plenitude da alegria. Então, quando ele fala elementos, né, ele está falando da matéria, né, do nosso corpo, né? Então, o nosso corpo físico é um recipiente para o nosso espírito, tá bom? Habitar. Então, é isso que se trata aqui sobre a ressurreição. O nosso espírito vai voltar a habitar o corpo novamente. Bom, outras coisas aqui que eu achei considerável aplicar para compartilhar é que nós já vivíamos antes com Deus, tá bom? Nós vivíamos e nós tínhamos um corpo espiritual, um corpo com mão, olhos, a nossa forma mesmo, né? Só que nós éramos adultos. E quando nós nascemos no corpo de uma criancinha, tá? Isso, o que que acontece? O espírito, ele é uma matéria mais refinada e ela é moldável, né? Vamos dar um exemplo aí da água, né? A água, ela é uma matéria, mas também ela é moldável. Se você colocar ela dentro de um copo, ela fica naquele formato de um copo. Se você colocar a água dentro de uma garrafa, ela vai pegar o formato daquela garrafa, tá
tá bom? E olha só que interessante, né, para explicar um pouquinho sobre isso. Jeová, que é Jesus Cristo, né, quando ele vem à Terra, né, ele se faz carne, ele nasce ali de Maria, né, numa criancinha, num bebezinho, ele então pega a forma de uma criancinha. E aí o corpo vai se desenvolvendo e o espírito está ali dentro, né? Então tem esse critério aqui também. Eu gosto de fazer essa explicação aqui. Eu até às vezes faço uma brincadeira quando eu vejo uma criança muito elétrica, muito cheia de energia, né? Eu falo, lá, também, ó, o espírito é grande, aí entra dentro do corpinho pequeno, aí fica muito aí energia ligada aí no 220, né? Mas é só uma brincadeira, só porque tem crianças que são muito calmas também, tá bom? Só brincando aí. Bom, essa questão, né, do espírito ele ser moldável, tá bom? Também tem um perigo a respeito de Lúcifer, né, Satanás, que foi expulso com seus anjos do céu, tá bom? Que é os espíritos malignos que seguiram Lúcifer, tá bom? Que seguiram aí Satanás. Lá em Coríntios, segundo Coríntios capítulo 11, versículo 14 e o versículo 15 explica o seguinte, ó. Não é de se admirar, quem está falando é Paulo, não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. E não é muito, pois, que os seus ministros se transformem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Né? Aqui, o fim dos quais serão conforme suas obras é que eles vão receber segundo os seus feitos. Né? Mas olha só que interessante aqui, ele fala que o próprio Satanás, ele se transfigura em anjo de luz. Se transfigurar é se transformar, ele consegue enganar as pessoas. E também os seus ministros, aqueles que ministram a favor de Satanás ali, ele está falando aqui dos anjos malignos, né? Os espíritos malignos que foram expulsos também. Eles também têm essa capacidade, por ser um corpo espiritual, né? Por eles não ter um corpo físico, eles conseguem se moldar ali e às vezes se passar por outras pessoas que pareçam justo, né? Talvez você já tenha ouvido falar de pessoas, né, que vai em certo lugar e fala lá, eu fui lá e falei com tal pessoa, eu vi tal pessoa que já faleceu. Então, muito cuidado com isso, porque a próprias escrituras diz que esses espíritos malignos, eles podem se transformar em pessoas justas, né? Ficar parecendo ali uma pessoa justa, tá bom? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, conforme diz Paulo aqui. Então, marquei algumas coisas aqui a respeito da ressurreição para compartilhar com vocês. Bom, Jesus Cristo, ele foi a primeira pessoa a ressuscitar, tá bom? Às vezes eu falo errado aqui. Então, ele foi a primícia dos que dormem, ele é o primeiro a ressuscitar. Antes de Jesus Cristo, ninguém ressuscitou. Bom, ele quebrou as ligaduras da morte. Então, todos que ressuscitaram antes, né, aliás, não teve ressurreição antes de Jesus Cristo. Todos que voltaram à vida antes, voltaram à vida, mas não ressurreição. Porque conforme eu expliquei, ressurreição é a união do espírito e o corpo para sempre, não há mais uma separação. Então a gente costuma às vezes falar errado, né? A gente fala assim, Jesus Cristo ressuscitou Lázaro, né? Na verdade deveríamos dizer que ele trouxe Lázaro de volta à vida, porque Lázaro depois ele morreu, né? Ele foi envelhecendo e morreu. Também Jesus Cristo trouxe de volta à vida a filha de Jairo, ou o filho da viúva de Naim. Né? Então, o termo certo é que ele levantou da morte essas pessoas, e depois essas pessoas morreram. Antes de Jesus Cristo, ninguém ressuscitou. É o que diz as escrituras aqui, e nós acreditamos nela. Bom, outra coisa que eu quero compartilhar com vocês é que o corpo físico, né, ele... Ó, eu marquei aqui João capítulo 20, versículo 17, falando sobre Maria, né? Ela foi a primeira pessoa, Maria Madalena, que viu o Salvador Jesus Cristo ressuscitado. Bom, e diz assim, ó, e disse-lhe Jesus, não me toques, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai a meus irmãos e dize-lhes, subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então ele pediu para Maria Madalena ir anunciar que ele havia ressuscitado e que ele estava indo para o Pai. Nesse momento aqui ele não permite, né, que Maria Madalena toque ele. Né? Ele diz, não me toqueis.
porque eu não fui ao Pai ainda. Mas Maria Madalena foi a primeira mulher a qual ele viu o Salvador ressuscitado, né? A primeira mortal que viu aqui, de acordo com as Escrituras. Eu acho isso fantástico. Muitas pessoas viram, né? Ele apareceu aos apóstolos. No livro de Atos fala ali que ele ficou cerca de 40 dias aparecendo às pessoas. E não era uma aparição assim, apareceu e sumiu, viu? Ele ministrava essas pessoas, ele comia com ela, comia peixe, comia mel, ele ministrava, as pessoas tocavam em Jesus Cristo. Bom, então não era simplesmente uma aparição, ele ministrava essas pessoas aqui, tá bom? Então eu gosto dessa parte também. É, eu coloquei aqui algumas perguntas e eu mesmo fui respondendo a respeito da ressurreição. Espero que vocês gostem, né? Aqui diz assim, ó: as pessoas não ressuscitarão todas na mesma glória, né? O apóstolo Paulo, ele fala que existe glórias diferentes, né? Reinos diferentes. Ele fala que uma é a glória do sol, a glória da lua, a glória das estrelas, falando aí do reino celestial, terrestrial e celestial. E ele cita que no milênio, tá bom? As pessoas que vão ressuscitar vai ter corpos celestiais e corpos terrestriais. Tá bom? Então no milênio vai ter esse tipo de corpo. E o corpo que você ressuscitar já significa a glória que você vai herdar. Então para com essa conversa, no milênio a gente vai ter tempo para se arrepender. Não. Este tempo é o tempo que nós temos para nos preparar para voltar à presença de Deus. Tá bom? Nós vamos ser julgados de acordo com nossos feitos agora. Então, quando eu ressuscitar no milênio, o corpo que eu ressuscitar já vai ser a glória que eu vou herdar depois do milênio, tá bom? Então, vai ter uma diferença muito grande entre um corpo celestial e um corpo terrestrial. De tal maneira que aquela pessoa que vê a outra, né, o corpo da outra pessoa, ele fala, nossa, essa pessoa aqui, ela está destinada a herdar o reino celestial. Porque olha o corpo que ela ressuscitou, o corpo dela aguenta uma glória celestial. Então vai ser nítido isso, né? É igual etnia, né? Você vê um japonês, você vê claramente que ele é um japonês. Você vê um alemão, você vê claramente que essa pessoa aqui é um alemão. Né? Não estou colocando aqui como um melhor como o outro, estou falando de diferença. Então, na ressurreição também vai ter essa diferença de corpos. E já vai estar definido quem vai para qual lugar, tá bom? Então não é no milênio que a gente vai decidir aonde nós vamos morar. Tá bom? É agora, nesse momento que nós temos que nos preparar. Então eu gosto disso que o apóstolo Paulo fala aqui. E também outra pergunta que eu coloquei aqui, né, fala assim, ó: nem todos serão ressuscitados na mesma época, ou seja, nem todo mundo vai se levantar da morte no mesmo hora, tá bom? Então, na verdade, as escrituras, e aqui em Apocalipse também cita, né, eu não vou nem ler por causa do tempo não, mas Apocalipse 20, versículo 5 e o versículo 6, eu estou deixando anotado na descrição do vídeo, é só você apertar aí, dá para você ir lendo aí se você desejar. Mas fala da primeira ressurreição, tá bom? A primeira ressurreição vai até o período do milênio ali. A primeira ressurreição, aliás, ela já começou. Depois que Jesus Cristo levantou da morte, outras pessoas também se levantaram da morte, tá bom? Ressuscitaram. Isso se encontra aqui, ó, em Mateus capítulo 27, versículo 52. E abriu-se os sepulcros e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. Se você continuar lendo os outros versículos, vai falar que eles apareceram na cidade santa a muitas pessoas, ressuscitados já. Então a primeira ressurreição já começou, tá bom? E vai haver outras ressurreições. Conforme o apóstolo Paulo falou, vai haver no milênio corpos celestes e corpos terrestres. E tem um reino abaixo que é reino celestial. As pessoas que vão herdar o reino celestial, elas não vão ressuscitar no milênio, só quando acabar os 1000 anos com Cristo aqui na Terra, que então essas pessoas vão ressuscitar, tá bom? Então tem essa diferenciação aqui também. Bom, tem bastante coisa que eu anotei aqui, mas eu quero que a mensagem esteja um pouco curta, tá bom? Eu vou só compartilhar um dos ensinamentos que Jesus Cristo deu, que eu gosto bastante, quando ele estava ressuscitado. Ele apareceu várias vezes, né? E ministrou ali. Mas eu gosto muito aqui no livro de João, capítulo 21,
a partir do versículo 3, tá bom? Aqui o que está acontecendo, né? Ele aparece no mar de Tiberíades, tá bom? Quem estava lá? Estava Pedro, estava Tomé, Natanael, né? Dois filhos de Zebedeu e outros dois discípulos. 7 pessoas estavam. E aí Pedro, né? Ele diz o seguinte: disse-lhe Pedro, eu vou pescar. E disseram-lhe eles, também nós vamos contigo. E foram e subiram logo para o barco. Naquela noite nada apanharam. Tá bom? Eu li o versículo 3 aqui. Então, Pedro, ele fala, eu vou pescar, né? Só que Jesus Cristo, ele já tinha tirado eles dessa profissão e tinha feito eles de pescadores de homens, né? Ele falou que eles seriam pescadores de homens. Mas nesse momento, Pedro fala, eu vou pescar. Os outros 6 que estavam ali com Pedro, facilmente poderia dizer, Pedro, mas Jesus Cristo mandou a gente pescar homem, né? Vamos trabalhar na obra, né? Não, o versículo disse aqui que eles disseram, nós também iremos contigo. E logo subiram para o barco. A palavra logo aqui chama a atenção que ninguém se opôs, né? Vamos lá, vamos pescar. Né? E todos subiram para o barco e começaram ali a pescaria. E durante a noite inteira não apanharam nada. E aí quando chega de manhã, Jesus Cristo aparece, né, na beira da praia ali. E aí eles não reconhecem Jesus Cristo e Jesus Cristo fala, ei filhos, tem algo que comer, né? E eles falaram, não apanhamos nada, não tem. E aí Jesus Cristo fala, lança a rede do lado direito e achareis. E aí eles lançam e já não conseguem retirar aquele tanto de peixe ali, né? E aí João amado, ele pega e fala para Pedro, né? É o Senhor, é Jesus Cristo. E aí Pedro, então, ele coloca a sua túnica ali e pula, né? Na água ali, vai nadando ali, os outros vão de barco mesmo, porque estava perto. E eles chegam lá e arrastam aquela rede, tinha 153 grandes peixes ali. O versículo, né, que eu vou ler aqui agora, é o versículo 9, né, que diz assim, ó, e logo desceram para a terra e viram ali uma brasa, um peixe posto em cima e pão. Olha só que interessante, quando eles chegaram com aqueles peixes, Jesus Cristo já tinha peixe na praia, né? Já estava ali uma pedra com brasa, o peixe assadinho, bom para comer ali, tinha pão também, então olha como Jesus Cristo se preocupa, né, em alimentar eles. Eles ficaram a noite inteira sem comer ali, se esforçando, tentando pegar peixe, não conseguiram nada. E Jesus Cristo chega ali e já tem um de jejum, uma janta para eles ali logo de manhã, né? E eles comem ali com Jesus Cristo naquela ocasião. E o que eu vou compartilhar aqui é que após eles terem comido, Jesus Cristo ele conversa algo com Pedro, algo bem interessante, né? É um versículo bem conhecido, é o versículo a partir do versículo 15 aqui, né? E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? Né? A gente pode entender que ele estava falando mais do que a profissão de pescador, mais do que aqueles grandes peixes que foram pegados. Você me ama mais do que as coisas deste mundo, Pedro? Né? Então nós podemos interpretar de várias coisas aqui. Mas Jesus Cristo disse, né? Ama-me mais do que esses? E ele respondeu, sim, Senhor. Tu sabes que te amo. E disse-lhe ele, apacenta os meus cordeiros. E tornou a dizer uma segunda vez, Simão, filho de Jonas, ama-me? E disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele disse, apacenta as minhas ovelhas. E disse-lhe uma terceira vez, Simão, filho de Jonas, ama-me? E Simão entristeceu-se por ter dito uma terceira vez, ama-me. E disse-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. E Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Interessante que, assim como Pedro, né, ele negou Cristo 3 vezes, nessa ocasião aqui, Jesus Cristo dá a chance para ele de dizer que ele amava Cristo 3 vezes. Eu acredito que isso foi um marco na vida de Pedro, do serviço. A gente vai ver daqui para frente como é a vida de Pedro, né? É totalmente diferente que ele começa a fazer as coisas aqui. Então, tem esse ensinamento aqui, né? Que Jesus Cristo deu a oportunidade dele confessar ele 3 vezes, como ele tinha feito ali anteriormente negado.
Outra coisa interessante aqui, que é a primeira vez, quando Jesus Cristo disse ama-me, né, a primeira vez, aí, e Pedro disse que sim, que amava ele disse, apacenta os meus cordeiros. Então, a primeira vez ele disse cordeiro e não ovelhas. Qual que é a diferença, né, de ovelhas e cordeiro? Cordeiro, ele é o filho da ovelha, tá bom? Então, ou seja, o Senhor, ele dá prioridade às criancinhas. Ele está falando, cuida dos jovens, cuida das crianças. Então, ele está dando prioridade. Primeiro mandou apacentar os cordeiros, depois mandou apacentar as ovelhas, colocando uma ordem de prioridade aí. Então, é um ensinamento muito legal aqui. Agora, algo que eu achei fenomenal aqui é que quando eles chegaram na praia, ainda que eles tinham aqueles 153 grandes peixes ali, já tinha peixe na praia, já estava assado, já tinha pão, já tinha ali para eles comer. E isso é um ensinamento muito grande. O que eu aprendo com isso? Se Jesus Cristo, ele quiser peixe, ele vai ter peixe. E é isso que ele estava ensinando a Pedro. Se ele quisesse ter peixe, ele ia ter peixe. O que ele queria é que eles fizessem a obra de Deus, né? E assim somos nós também. Se Deus ele quisesse dinheiro, ele vai ter dinheiro. Ele sabe fazer dinheiro. Ele quer que nós possamos ajudar na obra dele, tá bom? Então, que nós possamos pensar um pouquinho sobre isso. E é essa a mensagem que eu compartilho hoje com vocês sobre a ressurreição de Jesus Cristo, né? O nosso corpo físico, né, ele tem limitações, tá bom? Por exemplo, eu posso treinar todos os dias correr. Cada dia, por eu estar treinando, eu vou correr um pouco mais rápido, correto, né? Mas existe um limitador para o corpo, né? Eu não vou conseguir correr mais rápido do que uma moto, por exemplo, né? Então chega uma hora que tem um limite. Aí vai chegando a idade, esse limite vai diminuindo, né? O ritmo vai diminuindo também. Mas existe coisas que o corpo físico, ele consegue fazer que um espírito não consegue. E uma das coisas é gerar corpos, trazer filhos de Deus para essa terra, né? Dentro do matrimônio, a gente, casado homem e mulher, a gente traz filhos de Deus para essa terra. É um poder que Deus nos dá muito sagrado por meio do nosso corpo. Mas falando sobre esse limite, né? Eu queria compartilhar a última escritura aqui com vocês, uma escritura que eu lembrei aqui, deixa eu ver se eu acho. É João capítulo 20, versículo 26, tá bom? Aqui diz assim, ó. E 8 dias depois, estavam outra vez os discípulos dentro, né? Eles estavam trancados dentro de um lugar com medo ali, né, dos judeus, porque o mestre dele, Jesus Cristo, havia sido morto ali, né? E ele já havia ressuscitado, aparecido a outros ali, não tinha aparecido ainda a Tomé, mas já havia aparecido para as mulheres, os outros apóstolos, todos viram, só faltava a Tomé, e é nessa ocasião aqui. E eles estavam novamente trancados ali, né, com medo. E o versículo diz assim, e com eles Tomé. E chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio deles e disse, paz seja convosco. Olha que interessante, Jesus Cristo ele apareceu no meio deles, e o versículo diz que eles estavam com as portas fechadas. Então um corpo ressuscitado, ele não tem barreiras, tá bom? Por exemplo, as portas estavam fechadas, e não existia um limite, Jesus Cristo apareceu no meio deles ali. Então, um corpo ressuscitado é diferente do corpo que nós temos agora também. É essa mensagem que eu compartilho com vocês. Eu sei que todos nós vamos ressuscitar porque Cristo ele pagou, né, o preço, né? Ele ressuscitou, ele é a primícia dos que dormem. Basta a gente fazer as obras certas para nós ressuscitarmos para a glória, né? Ressuscitar com um corpo glorioso para poder viver na presença de Deus e Jesus Cristo. É essa mensagem que eu compartilho com vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.